noite a todos. A gente hoje vai falar sobre agravo de instrumento. E aí, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a vocês, esperando que todo mundo esteja bem, que vocês estejam bem nas suas casas aí nesse período de pandemia, né? Eu estou avisando que a gente está fazendo essa aula ao vivo e eu estou gravando, né? Para que a gente disponibilize depois para que quem quiser rever, né? etc. Mas eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver bem o conteúdo, né, na linha do que eu tinha feito na aula da semana passada, que é a aula sobre apelação. E eu vou começar lembrando um pouquinho da apelação, porque lá na apelação eu falei também um pouco de decisão interlocutória, um pouco do agravo de instrumento, né, que é a nossa aula de hoje. Tá todo mundo ouvindo, né? Tudo ok aí? Tudo ok? Posso seguir? Então vamos lá. Então, pessoal, na aula da semana passada, eu disse que a apelação era o recurso cabível contra sentenças, né? E também falei das chamadas decisões interlocutórias não agraváveis, né? E aí trouxe alguns exemplos, né? E disse que nem toda decisão interlocutória ela é recorrível por meio do agravo de instrumento, né? Hoje a gente vai entender um pouco melhor isso, né? Falando do agravo de instrumento. Então, na aula passada eu até fiz esse link, né, em que algumas decisões interlocutórias, por não estarem no rol do artigo 1015, né, não são recorríveis por meio do agravo de instrumento, mas são recorríveis no recurso de apelação, como uma preliminar da apelação, né? Hoje, a nossa aula ela tem basicamente 5 artigos. Ela vai do 1015 ao 1020 do Código de Processo Civil, porque hoje a gente fala do chamado, né, agravo de instrumento. E eu já faço novamente aqui a vocês que remontem aos conceitos dos atos judiciais lá do artigo 203. Foi por lá que eu comecei a falar de apelação, porque no parágrafo 1º, no parágrafo 1º, ele conceitua o que é sentença, né? Que são aqueles provimentos, né? No qual o juiz, com fundamento no artigo 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva, né? A fase de conhecimento do processo, bem como extingue a execução. Basicamente, esse era o conceito de sentença. Bom, hoje a gente fala do parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º do artigo 203, ele define o que é decisão interlocutória. E a decisão interlocutória, né, segundo o Código de Processo Civil, é justamente o pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Ou seja, se eu tiver um provimento do juiz, né, uma decisão judicial que tenha carga decisória, que seja de natureza decisória e não seja sentença, essa vai ser uma decisão interlocutória. Ele tem aí um caráter excludente, né? Não foi sentença e teve caráter decisório, é decisão interlocutória. E aí o parágrafo 3º ele diz que o despacho são os demais pronunciamentos do juiz, né? Ou seja, se não foi sentença, não foi decisão interlocutória, o restante é o chamado despacho. Alguns chamam de despacho de mero expediente. Esse despacho ele é irrecorrível, em regra. Beleza. Bom, então para nós aqui nos interessa falar sobre a decisão interlocutória.
esse pronunciamento do juiz, né, que não é sentença, mas tem carga decisória. E até já falei em sala de aula ainda, né, que essa carga decisória é justamente aquele poder, né, ou aquela possibilidade de que com essa decisão judicial, uma das partes ou ambas as partes possam ter prejuízos, né? É aquela decisão que pode te trazer um prejuízo processual, um prejuízo dentro do processo. Então, óbvio que diante da iminência de uma das partes sofrer prejuízo, obviamente que a legislação processual garante que essas partes consigam ter acesso ao recurso, né? Hoje a gente fala justamente do recurso cabível contra as decisões interlocutórias. E aí, a partir do artigo 1015, a gente vai ver justamente como que funciona essa sistemática. Então, senhores, no 1015 do CPC, e ele deixa bem claro isso no caput, ele coloca, né, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Então, vejam que no caput do 1015 já fica bem claro quando que cabe, né, recurso de agravo de instrumento. E aí, no nosso CPC de 2015, né, ele deixa claro que só temos um único tipo de agravo, né, que é justamente na forma por instrumento. Eu falo isso porque nem sempre foi assim. A gente, no sistema anterior, a gente tinha o chamado agravo na forma retida. Hoje não temos mais isso, né, esse agravo retido, como era chamado antes do Código de 2015. Então, hoje nós temos efetivamente um único recurso contra decisão interlocutória, que é o agravo de instrumento, ou como alguns chamam, agravo por instrumento. O prazo, todo mundo já sabe, é o mesmo prazo dos demais recursos, né? 15 dias, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º, né? E o que nos interessa saber é que na sistemática do agravo de instrumento, senhores, a gente tem algumas peculiaridades, né, que a gente tem que observar. Bom, a primeira delas é que o nosso legislador, ele trouxe no artigo 1015 o que se chama de um rol, né, um rol taxativo, e já vamos voltar para essa expressão taxativo, mas o 1015 ele traz ali um rol com as hipóteses em que a decisão interlocutória comporta recurso de agravo no instrumento. Então, se vocês observarem aí o artigo 1015, quem tiver oportunidade de olhar o CPC, você vai ver que ele diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, ou veja, no caput ele diz na parte final, que versarem sobre. Então, ele no próprio 1015, ele vai dizer, né, qual tem que ser o conteúdo dessas decisões interlocutórias para eu utilizar o agravo de instrumento, certo? E aí ele começa. O primeiro inciso é justamente as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. As tutelas provisórias, que são aquelas tutelas, né, que a doutrina classifica como sendo de urgência ou de emergência, né? Essas tutelas, quando houver decisão judicial sobre elas, um deferimento, um indeferimento de uma liminar, por exemplo, né, ou algo nesse sentido, né, você vai poder recorrer delas, né, por meio do agravo de instrumento. Então, o deferimento de uma liminar no início do processo, né, por exemplo, é uma decisão que comportaria o recurso de agravo de instrumento, né? O inciso 2 do 1015, ele fala sobre as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo. Essa foi uma inovação do Código de 2015, porque não tínhamos, na sistemática anterior, a possibilidade de termos o mérito do processo julgado por decisão interlocutória, né? Hoje nós já temos aí o julgamento parcial do mérito, né, que pode ser feito por meio de decisão interlocutória. Né? Lá no artigo 356, né? Já faço a remissão a vocês aí, que observem o 356.
em quando é que o juiz vai poder decidir parcialmente o mérito, né, por meio de uma decisão interlocutória. Então, ele pode julgar a parte, óbvio, ele não pode julgar todo o mérito numa decisão interlocutória. Para isso existe a sentença, né? Mas nas hipóteses do 356, nós poderemos ter isso. Tá? Então, toda vida que houver uma decisão interlocutória que decida, que verse sobre o mérito do processo, dessa decisão comportará, né, o agravo de instrumento. O inciso 3, por sua vez, ele traz a hipótese das decisões que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem, né? Então, toda vida que o juiz rejeitar a tal da cláusula de arbitragem, né, a cláusula compromissória, como forma de solução de litígios, né, porque todos sabem que a arbitragem acaba, de uma certa forma, afastando o judiciário, vamos assim dizer, né? Então, toda vida que houver uma decisão judicial que rejeite a cláusula de arbitragem, dela caberá agravo de instrumento. O inciso 4 do CPC o inciso 4, ele fala justamente sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, senhores, nada mais é do que um incidente, né, em que vai ser suscitado toda a vida que você estiver dentro de um processo diante de uma situação, por exemplo, de confusão patrimonial, você não sabe o que é patrimônio da empresa, o que é patrimônio do sócio, você está processando a empresa, mas o patrimônio da própria empresa se confunde com o patrimônio dos sócios, e aí você quer alcançar agora o patrimônio dos sócios de uma certa forma. Então, você vai ter que suscitar esse incidente, né, da desconsideração da personalidade jurídica, para que, após a tramitação desse incidente, o juiz decidir que podemos sim desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás do patrimônio do sócio, ainda que a dívida, por exemplo, seja da empresa. Essa decisão interlocutória que resolve esse incidente, ela desafia agravo de instrumento. Né? O inciso 5 do 1015, por sua vez, ele fala justamente que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que rejeitarem pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido da sua revogação. Então, se eles sabem que o processo ele custa dinheiro, né? Se quisermos utilizar o poder judiciário para que resolva uma lide, para que se resolva um conflito de interesses, é necessário que eu pague para isso. Eu pago um tributo, uma taxa, né? O que todos conhecem comumente como custas processuais. Então, lá no início do processo, com a tua petição inicial, você vai ter que pagar as custas do processo. Nosso TJ do Acre cobra 1,5% do valor da causa, a nossa Justiça Federal cobra 0,5%, né? Mas se você for beneficiário da gratuidade judiciária, por conta desse benefício, você está isento desse pagamento. Beleza? Então, senhores, se o juiz, ao apreciar um pedido seu de concessão de gratuidade judiciária, ele rejeitar o teu pedido, vejam, é rejeitar. Então, significa aqui dizer que se ele concedeu, eu não vou agravar. Agora, além de rejeitar, ele acolheu o pedido da parte contrária para revogar uma concessão. Então, imaginem que o autor conseguiu gratuidade judiciária, a parte ré impugnou essa gratuidade judiciária, alegando que ele tem condições de arcar com as custas do processo, né? E o juiz reconsiderou dessa decisão, né? Ele reviu a decisão dele e revogou a gratuidade concedida no primeiro instante. Nessas duas situações, seja na revogação ou no acolhimento do pedido de revogação, ou seja, no próprio indeferimento, vai caber agravo de instrumento. Tá? O inciso 6, ele traz justamente que cabe decisão, agravo de instrumento por decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa, né, quando você pleiteia no decorrer do processo aí que seja exibido documento ou coisa que não está em seu poder, mas que você precisa que seja trazido ao processo
para, sei lá, para fazer prova de algum fato, para fazer prova de alguma alegação, você pode pedir que isso seja feito em juízo, né? Pode pedir a exibição desse documento ou coisa que está aí em posse da parte contrária ou até mesmo de terceiros. Qualquer decisão que verse sobre a exibição de documento ou coisa em juízo, caberá agravo de instrumento. O inciso 7 do 2015, ele fala justamente da hipótese de decisão que verse sobre exclusão de litisconsorte. E aí, eu lembro a vocês da questão do que é o litisconsórcio, né? O litisconsórcio nada mais é do que aquela pluralidade de partes, né? E muitas das vezes, né, a gente pode se deparar que diante de um litisconsórcio, uma das partes alegue na sua contestação que ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Ora, se o juiz acolhe essa tese de ilegitimidade passiva, o que é que o juiz vai fazer? Vai excluir do polo passivo essa pessoa que foi ali indicada como ré, mas que, na visão do juiz, ela não deveria estar naquele processo. E essa decisão que exclui a parte, né, o litisconsorte do processo, ela desafia o agravo de instrumento, certo? Então, decisões que versem sobre a exclusão também comportam. O inciso 8, ele fala da rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, quando eu tenho uma quantidade muito grande de partes no processo, e que até por uma questão de organização processual, por uma questão de evitar o que se chama de tumulto processual, eu tendo vários autores ou vários réus, né? A gente possa fazer aí uma limitação. Olha, vamos limitar cada ação que no máximo 10 réus, ou com no máximo 10 autores, para que você não gere um tumulto, né? É só você imaginar essas demandas de massa que eu posso ter uma demanda de servidor público e eu posso ter 100 servidores públicos num mesmo processo, sem sindicato, porque se fosse um sindicato teríamos uma ação coletiva e aí o sindicato estaria representando, mas imagine todos eles, né, se fazendo representar por advogado. E pode ser, inclusive, advogados diferentes. Então, em situações dessa natureza, né, nas ações aí, de essas demandas de massa, né, que é a expressão que normalmente vem se usando, o juiz pode, para uma melhor organização, né, ele pode fazer uma divisão. Vamos dividir aqui esse processo que tem 100 autores e vamos dividir esse processo em 10 processos com 10 autores cada processo. Fica muito mais fácil de você conduzir, né? Então, se o juiz rejeitar esse pedido de limitação no litisconsórcio, né, essa quantidade de litisconsortes por processo, essa decisão caberá também agravo de instrumento. Senhores, o inciso 9, ele fala, né, ele apresenta que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que admitem ou inadmitem intervenção de terceiros, né, que vocês já viram lá no processo civil 1, as poucas formas de intervenção de terceiros, tínhamos mais, algumas delas saíram do nosso CPC, a oposição passou a ser procedimento especial, mas toda vida que houver um pedido de intervenção de terceiros, tanto a admissão do terceiro quanto a inadmissão dele vai se dar por meio de uma decisão interlocutória. Nos dois casos, cabe agravo de instrumento. Tá? O inciso 10 do 2015 fala que cabe agravo de instrumento em decisões que versam sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. É uma situação bem específica, né? E os embargos à execução nada mais é do que a forma de defesa do devedor no processo de execução. É o que nos importa falar nesse momento, já que a gente ainda não falou em execução aqui, né? Então, a defesa do devedor no processo de execução chama-se embargos à execução. Tá? E nessa situação, em regra, esses embargos não têm efeito suspensivo. Então, se ele indefere, porque se não tem efeito, o que é que eu faço? Eu posso pedir. E em fazendo o pleito, se o efeito for concedido, for modificado ou for revogado, independente do resultado, né, se o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos, a parte exequente pode agravar.
Se o juiz não concede efeito suspensivo aos embargos da execução, o executado pode recorrer, né, pode agravar. Então, de qualquer forma, as decisões judiciais que versem sobre efeito suspensivo nos embargos da execução também comportam agravo de instrumento. Temos dois últimos incisos, né? O 11, ele fala na questão da redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 1000 e... Cadê? Do artigo 373, desculpa. Do artigo 373, parágrafo 1º, né? Nós sabemos que nós temos aí uma sistemática de distribuição dinâmica do ônus da prova no processo civil brasileiro, né? Em algumas situações, inclusive, há uma presunção de inversão disso, como vocês já bem sabem, lá nas relações de consumo, por exemplo, a chamada inversão do ônus da prova, né? Então, em decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova, caberá agravo de instrumento. Certo? E o último inciso, senhores, esse ele deixa ao alvédrio do legislador, ele deixa aí ao critério do legislador, porque o último inciso fala outros casos expressamente previstos em lei. Então, se você tiver, de repente, uma outra norma processual que não seja o CPC, uma lei especial, como lei do mandado de segurança, lei da ação de improbidade administrativa, lei de improbidade, esses procedimentos especiais de jurisdição civil, né, em que ali, sim, determinadas decisões, ele vai dizer que comporta o agravo de instrumento. Então, na legislação esparsa, também você vai encontrar decisões que são tomadas nesses processos, nos exemplos que citei a vocês aqui, que também caberá agravo de instrumento. A liminar no mandado de segurança é um dos exemplos, né? Então, se você tiver uma liminar indeferida lá no mandado de segurança, caberá agravo de instrumento. E todos aqui sabem que o mandado de segurança tem uma lei própria, não se aplica ao CPC. Beleza? Eu fiz questão de passear em todos os incisos do 1015 e explicar um pouco cada um deles, porque, na verdade, como é que funciona a sistemática? Para eu saber se eu posso utilizar o agravo de instrumento ou não, eu tenho que saber se a minha decisão interlocutória se encontra em um dos 12 incisos do 1015. Originariamente eram 13, o inciso 12 foi vetado. Então, hoje nós temos 12 hipóteses, né? Então, para você saber se, no teu caso concreto, a tua decisão interlocutória comporta agravo de instrumento ou não, você tem que vir para cá, para o 1015, e verificar isso. Tá, professor, e se não cabe agravo de instrumento, porque a minha decisão interlocutória não está aqui nesse rol? Como é que a gente resolve? Falamos isso na aula anterior. Vai ser um recurso, né, a ser interposto posteriormente, depois da sentença, lembram? Na apelação, como preliminar dela, aí você vai poder alegar ou vai poder recorrer de uma decisão interlocutória que não está no 1015. Foi isso que a gente falou, relembrando aqui o artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, diz que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, é o que a doutrina chama de decisões não agraváveis, você vai recorrer na sua apelação ou, eventualmente, nas contrarrazões de apelação como uma preliminar. Então, não me importa se a decisão interlocutória foi tomada hoje. Eu tenho que esperar a sentença sair. Depois que a sentença é publicada, na minha apelação, ou se eu ganhei nas minhas contrarrazões da apelação, eu abro uma preliminar. Olha, eu quero discutir aquela decisão interlocutória lá atrás, que o juiz decidiu há 1 ano e meio atrás, né, que eu perdi, mas como não cabia agravo de instrumento, eu estou discutindo ela aqui agora na apelação. Então, nós temos então um rol de decisões interlocutórias agraváveis, que é a aula de hoje, são essas do 1015, né, e as decisões interlocutórias não agraváveis. Vou dar um exemplo a vocês, né? Me pediram até que, professor, dá mais exemplo, prático, tá? Vamos tentar ajudar. Senhores, os senhores, quando estudaram o processo civil 1, vocês viram lá
lá na parte nas matérias de defesa, né, que a incompetência, artigo acho que 64 do CPC, que a incompetência relativa, né, ou a mesma absoluta, ela não existe mais uma exceção. Antes existia uma exceção de incompetência. Hoje as incompetências são alegadas na contestação. Então, se você acha que um juiz ele é relativamente incompetente, por exemplo, você na sua contestação abre uma preliminar, né, preliminarmente, da incompetência relativa desse juiz. Pois bem, se o juiz entender, né, que não é ele incompetente e decide manter, firmar a competência dele para o julgamento daquele processo, essa decisão é uma decisão interlocutória, senhores, uma decisão que indefere, que rejeita a incompetência relativa suscitada pelo réu. E aí eu pergunto, tá, professor, eu não concordo com a decisão do juiz. E agora o que é que eu faço? Vai lá no 1015 e vê se lá no 1015 tem como hipótese de agravo de instrumento uma decisão interlocutória que verse sobre incompetência do juiz. Vocês vão ver que não há. E agora, professor, o que é que eu faço? Bom, se fôssemos aplicar a nossa sistemática aqui, bom, não está no rol do 1015, espera-se uma sentença de mérito, né, em tese, espera a sentença para lá na apelação eu abrir uma preliminar. Olha, preliminarmente eu quero discutir a competência relativa ou a incompetência relativa lá atrás. Senhores, já deixo registrado, mas vou colocar isso quando deixar disponibilizar para vocês a atividade, que verifiquem que essa questão da taxatividade, né, do rol do 1015, ela já vem há um bom tempo, embora o nosso código seja novo, né, já vem sendo objeto de debate do que diz respeito a se de fato essa taxatividade é uma taxatividade rígida, no sentido de, olha, se não tiver no 1015, só cabe discutir essa decisão interlocutória lá na apelação. Pois bem, o STJ vem se posicionando ao longo desses anos, né, de vigência do novo código, sobre situações específicas. Essa, né, que acabei de exemplificar a vocês, inclusive, é uma delas, né? Se eu, para discutir a incompetência relativa do juízo, se eu preciso esperar uma sentença para só lá na sentença eu levantar essa preliminar, né? O STJ entende que não, que embora não esteja no rol do 1015, eu posso, por agravo de instrumento, discutir a decisão que versou sobre a incompetência relativa, né? Alguns vêm trazendo aí uma teoria, né? E o STJ chancela essa teoria, a teoria que está sendo conhecida justamente pela teoria da taxatividade mitigada do artigo 1015. Guardem a expressão, taxatividade mitigada. A doutrina ela tem vários entendimentos sobre, né, uma aplicação restritiva do 1015, bem rígido. Se não tiver no 1015, é só na apelação mesmo. Tem gente que faz uma interpretação extensiva, né? E o STJ tem uma interpretação segundo a qual, se restar preenchido um requisito, né, eu posso mitigar essa taxatividade do artigo 1015 e receber um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória que não esteja no rol do 1015. O requisito que o STJ entende que tem que estar presente diante do caso concreto é o requisito urgência. Se a decisão, né, que está sendo discutida, ela tem que ser resolvida de maneira urgente, ou seja, o processo não pode ser, o tempo não pode ser um empecilho à efetividade dessa decisão. Eu quero discutir ela agora, porque eu preciso discutir ela agora, né? Então, na linha do que o STJ pensa, a gente pode rediscutir isso já de imediato, não precisa esperar a apelação, mesmo que não esteja no rol do 1015. Então, eu quero que vocês já estudem de antemão um pouco sobre essa teoria da taxatividade mitigada, né, que é um entendimento firmado no âmbito da jurisprudência, decorrente justamente dessa análise, né? Quem defende a flexibilização da utilização do agravo de instrumento defende porque acha que esse rol aqui ele não contempla nem de perto o que nós temos comumente como decisões interlocutórias.
Se a gente imaginar, pessoal, a gente pode ter 5, 10, 15, 20 decisões interlocutórias ao longo do processo. É só observar, por exemplo, que uma decisão que indefere a produção de prova, ela não está aqui no 1015. Ah, professor, eu não posso recorrer? Pode. Espera a apelação chegar e na apelação você diz, olha, lá atrás, quando eu pedi a produção de uma perícia, o juiz indeferiu essa perícia. E eu quero agora dizer aqui que esse indeferimento cessou o meu direito de defesa. Então, eu quero recorrer hoje dessa decisão interlocutória que foi tomada há 2 anos atrás, né? Então, vejam só a situação. Eu vou ter que ter esse cuidado das decisões que não precluem e podem ser recorridas lá na frente e daquelas que estão aqui. Então, quem sustenta essa flexibilidade sustenta dizendo que, olha, tem 12 incisos aqui, tem muito mais decisão interlocutória que podia estar aqui, importante, né? E de repente não está aqui, agora eu não posso recorrer de imediato, né? Então, eu faço essa pontuação em relação à taxatividade mitigada para que vocês observem e verifiquem isso, tá? Nos seus estudos, deem uma aprofundada. E no parágrafo único, ia esquecendo do parágrafo único do 1015, também diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões que são tomadas na liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Liquidação de sentença e cumprimento de sentença é uma fase que são fases que superam a fase de conhecimento. Então, nós temos a fase cognitiva, a fase de conhecimento, que vai lá da petição inicial até a sentença, né? Vamos lá, e os recursos inerentes. Nessa fase do processo, o judiciário vai dizer quem tem o direito, certo? Quem está certo, quem está errado, quem ganhou, quem perdeu. Partindo da premissa que eu ganhei o direito, por exemplo, a ser indenizado em 50 mil reais, imaginando que agora o cara não tem mais recursos a interpor, de que forma a gente vai conseguir satisfazer esse direito? Aí nós temos uma segunda fase do processo, que é a fase de cumprimento de sentença. Então, é uma fase pós-sentença, né? É aquela fase que tem as famosas penhoras, é lá que eu vou atrás do patrimônio do cara para satisfazer meu direito, porque ele não quis me pagar espontaneamente. Então, as decisões que são tomadas nessa fase também, segundo o parágrafo único do 1015, são decisões que desafiam o agravo de instrumento, certo? Então, o 1015 é isso. É o caput, que traz a hipótese de cabimento, com a ressalva que, a princípio, são só nessas hipóteses que estão nos incisos, de 1 a 13, lembrando, 12 está vetado, né? E, além disso, também traz hipótese de cabimento no parágrafo único, no que diz respeito às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Beleza? Bom, uma vez dito isso, então, senhores, se vocês estiverem com uma decisão interlocutória da qual caiba agravo de instrumento, a partir do 1016 do CPC, a gente vai falar aqui justamente do processamento. Como é que eu processo esse agravo de instrumento? Bom, então a gente imagina que, se eu vou recorrer de uma decisão interlocutória, vamos na regrinha, tá? Estou com o processo tramitando no primeiro grau, no juiz de direito da terceira vara cível da comarca de Rio Branco, por exemplo, e esse processo está tramitando, e na minha petição inicial eu fiz um pedido de tutela provisória, uma tutela de urgência ou mesmo de evidência. Eu pedi uma liminar, né? Um pedido ali, início litis, no início da lide, e o juiz, ao apreciar meu pedido liminar, minha tutela provisória, minha tutela de urgência, ele indefere meu pedido. Dessa decisão, senhores, então nós podemos interpor agravo de instrumento. Então, o processo está tramitando no juízo de piso, no juízo de primeiro grau, e, por não concordar com o indeferimento da liminar, eu vou agravar dessa decisão. Só que o seguinte, senhores, o 1016, ele me dá já para onde eu endereço o meu agravo. O meu agravo não vai ser interposto lá no juiz de primeiro grau, ele vai ser interposto diretamente no tribunal. Então, o agravo de instrumento, ele é protocolado não
no juízo de primeiro grau, mas diretamente no tribunal. Então, o recurso vai ser protocolado direto no tribunal. Então, nós teremos dois feitos, senhores. O feito principal, onde houve um indeferimento da liminar, tramitando aqui no primeiro grau. E, paralelamente, aqui acima, o agravo de instrumento contra essa decisão judicial. Beleza? Só que o 1016 diz que, além do endereçamento, eu tenho que ter alguns requisitos a serem preenchidos, senhores. Onde é que estão os requisitos? Nos incisos do artigo 1016, certo? Quais são os requisitos? Os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido, né? E o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. Deixa eu tentar colocar aqui se vai dar certo. Estou conseguindo ver aí? Eu coloquei o slide, tentei colocar o slide. Eu acho que está aí o slide, né? Eu já passei. Está aqui. Certo? Então, eu vou, na minha petição de recurso, interpor recurso trazendo a qualificação das partes. E lembrem, eu estou direto lá no tribunal, já estou direto com o desembargador. Vai ser sorteado um relator, certo? E o relator, a princípio, não vai olhar o teu processo, né? Os processos podem até estar linkados um com o outro, o processo que está tramitando lá embaixo, que é o principal, e o teu recurso de agravo de instrumento lá em cima, mas o desembargador não vai ficar se preocupando com o que está acontecendo lá embaixo, né? Só que não me basta trazer os nomes das partes, não me basta trazer fato e do direito, né? Não me basta fazer os pedidos de reforma ou de anulação da decisão interlocutória. Não me importa trazer só o nome completo das partes e de seus advogados, né? O CPC também me exige outros requisitos para que o meu agravo de instrumento seja admitido, para que ele tenha um juízo de admissibilidade, né, positivo. E onde é que estão esses outros requisitos? Senhores, estão no artigo 1017, porque o agravo de instrumento, ele prescinde, né, ele necessita de que sejam juntados aqui com ele, né, o que a gente chama de peças obrigatórias. O que é uma peça obrigatória? É uma peça que a lei determina que seja apresentada junto com o agravo, né? E onde é que está isso? No inciso 1 do artigo 1017. Quais seriam? Né? Eu até destaquei aí no meu slide, né, em negrito. Cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da intimação da decisão agravada, ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, né? Para isso que eu junto a intimação, para saber quando que publicou, que é para o desembargador saber se meu recurso é tempestivo. Ele vai fazer a contagem dos 15 dias, né? Das procurações outorgadas pelos advogados. Para quê? Porque ele vai precisar instruir o recurso, então ele vai intimar o advogado da parte contrária. Então eu tenho que juntar as procurações. Mas, professor, o senhor disse que o senhor está recorrendo de uma decisão liminar lá no início do processo. A parte contrária ainda nem foi citada para contestar. O juiz indeferiu sem escutar a parte contrária. Se eu preciso juntar a procuração, por óbvio que nessa situação eu não vou juntar a procuração, senhores, porque não há advogado constituído, mas eu tenho que indicar a parte. Óbvio, né? Eu que estou propondo a demanda, eu tenho que indicar o réu. Então, se eu indiquei o réu na petição inicial, o meu recurso eu vou dizer, olha, eu não indico advogado aqui, porque a parte contrária ainda não foi citada para se defender, então ela nem constituiu o advogado, mas a parte é essa. E se ela não tem advogado nos autos, ela vai ser intimada pessoalmente lá no agravo de instrumento. Tá? Então, aqui a ideia é que com essas peças obrigatórias que estão no inciso 1 do 1017, né, você instrua, e é por isso que a gente chama de instrumento,
Porque você vai formar um dossiê, você vai tirar o que tem de principal no teu processo principal, no processo que está tramitando lá embaixo, e vai trazer para cima, vai trazer junto com o teu agravo. Você precisa fazer isso com o que está no inciso 1, obrigatoriamente. É requisito de admissibilidade, deixo bem claro também isso. Só que você também pode trazer outras peças que não são obrigatórias. Como é que se chama o que não é obrigatório? Facultativo. Então, nós temos as peças obrigatórias no inciso 1, mas também temos peças que não são obrigatórias, são facultativas, né? E quem vai decidir o que juntar além das peças obrigatórias? Você, advogado, é você, na hora de instruir o seu agravo, que vai justificar, o que vai olhar e ver o que mais eu preciso juntar para convencer o desembargador lá em cima a conceder a liminar, a reformar a decisão interlocutória que me negou a liminar. Então, vocês vão verificar sempre que, diante dos casos concretos, você tira as decisões, as peças obrigatórias, as facultativas seria todo o resto. Tirando o que está no inciso 1, todo o resto, em tese, é facultativo. Agora, não significa dizer que, por ser facultativo, não seja importante. Tanto é que o legislador colocou facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Úteis a quê? A que você tenha sucesso de provimento do seu agravo de instrumento. Então, se você, por exemplo, pediu, né, que o Estado custeasse um tratamento, né, para o teu cliente que está cometido com a fase terminal de um câncer e por conta da situação específica apenas um determinado tratamento hoje surte efeito e o plano de saúde não quer custear, ou o Estado do Acre não quer custear, e o juiz indefere essa prova, né? O que é que você vai alegar lá para o desembargador? Você vai tentar trazer elementos que justifiquem a urgência, né, no atendimento. Então, obviamente que você lá no teu agravo de instrumento certamente vai juntar laudos médicos, vai juntar exames médicos que atestem a situação delicada da saúde do seu cliente para justificar a decisão judicial imediata para que seja dado o tratamento, porque ele não vai esperar, ele não vai conseguir esperar uma sentença de médico, porque até lá provavelmente vai ter falecido. Então, nesse caso, senhores, nesse caso, você vai trazer um monte de outras peças que não são obrigatórias, mas são úteis para que o teu agravo de instrumento tenha sucesso. Então, não pensem, né, que eu só junto as obrigatórias e o resto é com o desembargador. Se você não convencer o desembargador, senhores, ele não vai te dar o direito. Simples assim. É ônus da parte fazer com que a parte julgadora seja convencida. Então, o desembargador diz, tudo bem, você está dizendo aqui no seu agravo de instrumento que a situação do seu cliente, uma situação de saúde, ela é delicada, ele está para morrer. Onde é que estão as provas? Se você não junta, fica difícil que o desembargador se convença, ou mais, né? Fica difícil até que ele consiga ter uma noção exata ou mais exata da controvérsia. Então, não podemos deixar de lado, né, ou desprezar as peças que não são obrigatórias, porque, no mais das vezes, essas peças, normalmente, são as que nos ajudam, né, a conseguir o sucesso que a gente espera no julgamento do recurso. Porque é justamente onde não está o obrigatório que tem como exemplo que eu coloquei, os laudos médicos, né, que são peças facultativas, mas são importantes para atestar que a saúde do teu cliente está delicada, certo? Então, senhores, o 1017 traz as peças obrigatórias no inciso 1, traz as peças facultativas no inciso 2, né? E no seu parágrafo 1º, é bom que se diga que o agravo de instrumento tem preparo, ou seja, você vai recolher emolumentos para que teu agravo de instrumento seja processado, né? E a dicção do parágrafo 1º é bem claro que diz que acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Obviamente que em se tratando de processo eletrônico, não tem porte de remessa e retorno dos autos, né? Mas tem a taxazinha assim pela interposição do agravo de instrumento no termo da legislação. Então, você vai lá no tribunal,
lá no site do tribunal, você vai ver a lei que estabelece e vai te trazer de que forma isso funciona, certo? Bom, é interessante, né, e eu não falei aqui ainda, né, eu até disse, as peças obrigatórias, elas são requisito de admissibilidade, né, mas o que acontece se efetivamente a parte não recolher ou não juntar essas peças obrigatórias? Na sistemática anterior, no Código de 73, quando você não juntava as peças obrigatórias, o teu agravo de instrumento ele não era conhecido, porque era um requisito de admissibilidade. Então, se você não juntou as peças obrigatórias, faltou uma delas, o relator nem recebia teu agravo de instrumento, negava seguimento. Com o advento do CPC de 2015, houve uma mitigação nesse aspecto. Continua sendo requisito de admissibilidade, só que é o seguinte, senhores, o 1017, ele deixa lá no seu parágrafo 3º a possibilidade de você trazer aquilo que eventualmente você deixa de juntar. Né? O parágrafo 3º coloca mais ou menos assim, né? Que na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do recurso, né, do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. O que é que tem nesse 932, parágrafo único? Basicamente, ele vai te dar 5 dias para fazer essa complementação. Então, ele vai deixar você juntar as peças. Agora, passado o prazo do 932, parágrafo único, você não resolve a coisa, aí o teu recurso vai ser inadmitido. Então, ele vai te dar uma chance, né, de você complementar, certo? Beleza. Então, vamos lá, professor. Decisão interlocutória proferida lá embaixo. A gente agrava lá em cima. Temos aí os requisitos do 1016, os documentos do 1017, obrigatórios e facultativos, né? Tá, e agora, qual é o próximo passo, né? O próximo passo vai ser a gente voltar para o nosso processo principal. Como assim, professor? Lembrem, né? A gente recorreu lá no 2º grau, mas o processo principal está tramitando no 1º grau, lá onde o juiz indeferiu a sua liminar. E, senhores, se não houver nenhum comando lá do tribunal determinando a suspensão do processo ou algo nesse sentido, o processo aqui embaixo continua tramitando normalmente. Ele não para porque você recorreu, porque, em regra, o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo. Certo? Então, imagine que o juiz aqui embaixo indeferiu a tua liminar, você agravou dessa decisão, o processo continua aqui tramitando normalmente. Ele vai intimar a parte, vai citar a parte contrária vai ter o prazo para contestação, ou seja, o processo vai ter seu trâmite normal aqui embaixo. Beleza. Tá, então como é que eu volto para baixo, professor? Se meu processo está lá em cima, meu agravo está lá em cima, esperando ser julgado. Porque tem algumas providências que você vai poder tomar aqui, e em algumas situações você vai ser obrigado a tomar essa providência. Onde é que estão essas providências? No artigo 1018. O 1018 ele diz basicamente o seguinte, senhores: o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Então, quando você agrava, você vai fazer o quê? Você vai comunicar para o juiz, né, onde o teu processo está tramitando, vai comunicar para quem deferiu a sua liminar que você recorreu da decisão e junta a cópia do agravo. Você junta lá as razões, né, da reforma, da anulação da decisão interlocutória, você junta a sua peça, né? O 1018 coloca um poderá requerer, é um dispositivo feito para autos eletrônicos. Sugestão, junta. Por quê? Porque ele vai poder se retratar. Aqui nós podemos ter o efeito regressivo, o efeito retratativo, né? O juiz vai poder se retratar da decisão se ele olhar para o teu agravo de instrumento e verificar que as suas razões são plausíveis,
Ele disse, não, eu vou reformar aqui a minha decisão interlocutória e vou conceder a liminar. Ele pode fazer isso. E óbvio que é muito mais rápido o juiz se retratar do que você esperar que o tribunal julgue o seu recurso. Então, é uma providência que pode te trazer uma rapidez, né, no desfecho do teu recurso. Porque se o juiz se retratar, o recurso até perde o objeto. Tá, professor, como é que ele exerce isso? O parágrafo 1º, pessoal, do 1018, diz que se o juiz comunicar que reformou a sua decisão inteiramente, né, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Então, imaginem, o juiz indeferiu a liminar, eu agravei lá no prazo de 15 dias, certo? Comuniquei para o juiz que agravei da decisão dele e ele se retratou. O que é que o juiz vai fazer? Tudo bem, eu vou rever minha decisão e vou te conceder a liminar. Ele vai comunicar para o relator, vai mandar um expediente para o relator, dizer, senhor relator, do agravo de instrumento número tal, considerando que eu fiz aqui uma retratação inteira da minha decisão interlocutória agravada, né, venho informar que houve a reforma dela aqui. O que é que o relator vai fazer com o teu agravo de instrumento? Vai arquivar, vai extinguir, né, sem resolução, porque ele perde o objeto, né, ele fica prejudicado. A finalidade, então, senhor, de comunicar ao juiz da interposição do agravo é possibilitar que, se o juiz quiser, ele exerça seu juízo de retratação, o que torna o teu processo bem mais rápido. Tá, professor? Ele é obrigado a se retratar? Não, ele pode dizer o seguinte, mantenho a minha decisão. Se ele mantiver a decisão dele, não chegar nenhum ofício para o relator vai tramitar o teu agravo de instrumento numa boa. O relator só vai parar de tramitar o agravo de instrumento se o juiz disser que mudou a decisão. Se ele não disser nada, né, então ele presume que não houve mudança. Pois é. Beleza, então. Então, decisão interlocutória tomada embaixo, agravo de instrumento protocolado em cima. Você comunica que houve a interposição do agravo, o juiz pode se retratar. Só que o próprio 1018, pessoal, ele traz ali uma disposição que se aplica justamente aos chamados autos físicos, que ainda é uma realidade para nós aqui no nosso estado, né? A Justiça Federal ainda tem autos físicos, né, em algumas espécies de processo, né, em que pese aí a implementação do PJE. Mas o 1018 ele traz no parágrafo 2º e 3º, né, aí já de uma forma mais rígida, né, que essa providência de juntada do agravo de instrumento, ela tem que ser tomada de maneira obrigatória se os teus autos não forem eletrônicos. A dicção está aí no slide, eu coloquei para vocês, basicamente é o quê? Em não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput. Que providência? Comunicará, né, juntará a cópia do agravo, a relação de documentos, comunicará ao juiz que agravou da decisão dele. Só que no parágrafo 2º, em não sendo eletrônicos os autos, isso tem que ser feito em um prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Então, se você interpôs o teu agravo de instrumento hoje, segunda-feira, você vai ter terça, quarta, até quinta-feira da semana, se não houver feriado, óbvio, né, dias úteis, você vai ter 3 dias para juntar o agravo. Então, você vai lá, tira a cópia do agravo protocolado, tira, né, e comunica, faz uma peçazinha juntando o agravo e comunicando. E protocola, já que os autos não são eletrônicos, são físicos, né? Professor, o que acontece se eu não fizer isso nos 3 dias? Isso está escrito, a consequência disso está escrito no parágrafo 3º do 1018, que descumprindo a exigência de que trata o parágrafo 2º, né, desde que, e aí tem um requisito, que é arguído e provado pelo agravado, que aí posso ser o agravado, pegar isso, olha, já passaram 3 dias aqui, esse cara recorreu lá em cima da sua decisão e ele não juntou nada aqui. Então, se eu alegar e provar isso, né, o teu agravo de instrumento vai ser inadmitido. O juiz vai comunicar para o relator, isso, olha, esses autos são físicos, não houve a comunicação da interposição do agravo no prazo de 3 dias, o agravado se manifestou, constatei,
Então, ele não preenche o requisito de admissibilidade. O que é que o relator vai fazer? Não admite o teu agravo de instrumento. Então, se os autos forem eletrônicos, senhores, é um poderá, que é o que está no caput. Se os autos são físicos, ou seja, não sendo eletrônicos, é um deverá. E mais, no prazo de 3 dias. Só a título de curiosidade, essa sistemática dos parágrafos 2º e 3º do artigo 1018 era a regra no Código Velho. Todo agravo de instrumento eu tinha 3 dias para comunicar para o juiz que eu interpus o agravo. Se eu não fizesse, meu agravo de instrumento ia ser inadmitido. Hoje, a regrinha só é para os autos que não são eletrônicos. Essa obrigatoriedade. Né? Moral da história, senhores, sempre comuniquem. Né? Porque você pode ter uma surpresa boa. Né? Você pode agilizar na obtenção do resultado que você pretende com o agravo. Se ele se retrata, obviamente que é muito mais rápido, muito mais efetivo para você. Certo? Bom, beleza, professor. Então, petição interposta no prazo de 15 dias, comunicação ao juiz, que pode se retratar ou não, e como é que funciona a instrução, né? A instrução do agravo de instrumento. Eu até me adiantei, né? E falei que o agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo, né? Ele não tem efeito suspensivo. Beleza. Então, o 1019, ele diz o que é que o relator vai poder fazer, né? São as prerrogativas do relator no que diz respeito ao agravo de instrumento. Bom, como eu já havia falado para vocês, né, quando os recursos chegam no tribunal, qualquer que seja ele, o que é que se faz? Sorteia-se um relator. Uma vez que o relator é sorteado, em se tratando de um agravo de instrumento, pessoal, o agravo de instrumento ele é distribuído para ele e o relator tem 2 possibilidades. Algo parecido com o que acontece lá na apelação. Na apelação, a gente lembra, né, que o relator pode decidir monocraticamente, nas hipóteses do 932, incisos 3 a 5. E se não for o caso de decidir monocraticamente, o que é que ele faz? Relatório, voto e julgamento, em sessão. Beleza. Aqui, o relator vai poder fazer o quê? Né? O 1019 diz que, se não for o caso de julgamento nos termos do artigo 932, incisos 3 e 4, já falei deles aqui na apelação, são os mesmos incisos, se aplicam aqui também ao agravo de instrumento, ou seja, o inciso 3 ele fala do não conhecimento, né, da não admissão do recurso, quando for manifestamente inadmissível, né, ou improcedente. E o inciso 4 é quando ele nega provimento ao recurso, quando contraria as súmulas dos tribunais superiores, julgamentos de recurso repetitivo dos tribunais superiores, né? Incidentes de assunção de competência, de demandas repetitivas, né? Falamos dessas hipóteses aqui quando falamos da apelação. Ou seja, o que o relator pode fazer lá na apelação, ele pode fazer aqui também no agravo de instrumento. Então, ele pode não conhecer do teu agravo, com base no inciso 3, e também pode negar provimento. Só que o seguinte, senhores, se ele entender que não é o caso nem de aplicar o inciso 3 ou o inciso 4 do artigo 932, ele, no prazo de 5 dias, poderá, a inciso 1 do 1019, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ora, se ele pode atribuir efeito suspensivo, senhores, significa dizer então que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo por natureza. Então, se você um agravo de instrumento contra a decisão interlocutória e pretende fazer com que essa decisão interlocutória tenha seus efeitos suspensos, né? A sua eficácia contida, aí, vamos assim chamar, você vai ter que fazer um pedido e o relator vai fazer a apreciação disso. Né? Diante do caso concreto, vai verificar se é o caso de suspender ou não. Só que, além de pedir o efeito suspensivo, ele também pode deferir o que se chama de antecipação total ou parcial da tutela recursal.
Às vezes você quer reformar a decisão interlocutória do cara, né? Vamos pegar o meu exemplo. No meu exemplo, ele indeferiu a liminar para conceder o tratamento médico ao meu cliente. Pois bem, considerando a urgência do caso, eu vou pedir então que o relator, antes mesmo de fazer um voto, ele me conceda uma antecipação de tutela. Ele vai fazer isso sozinho, é uma decisão monocrática. Se eu conseguir convencer o magistrado de segundo grau de que há a plausibilidade no direito que está sendo trazido ali e que há um risco enorme, né, de perigo ou de um dano irreversível, né, falecimento da parte, então pode certamente, diante da comprovação dessas situações, o relator poderá, diante do caso concreto, antecipar os efeitos da tutela recursal, ou seja, ele vai me dar sozinho aqui agora o que ele só faria no julgamento do mérito do recurso propriamente. Né? Isso é antecipação de tutela. Né? Então, ele vai poder deferir isso sozinho, liminarmente. Né? Então, ele pode suspender a eficácia da decisão, ou, se não for o caso, ele pode antecipar. Para tudo isso, eu tenho que ter pedido. Né? E se ele suspender ou antecipar a tutela, ele tem que comunicar ao juiz lá embaixo. Só, olha, essa sua decisão aí, eu suspendi os efeitos dela, tá? Então ele não pode executar essa decisão agora, ele não pode cumprir essa decisão agora. Olha, eu concedi aí a antecipação de tutela e mandei o estado do Acre fazer o tratamento médico. Estou te comunicando só para você ter ideia do que está acontecendo aqui em cima. Né? Então o relator quando recebe o agravo de instrumento, ele vai olhar se ele pode decidir já monocraticamente, 932, incisos 3 e 4, né? E ele só pode decidir monocraticamente se for para rejeitar o agravo, né? Negar seguimento a ele, ou negar provimento. Para dar provimento, não. Né? Não aplica aqui no caso o inciso 5, 932. E se não for para isso, se tiver um pedido de efeito suspensivo, ele pode apreciar, pode dar ou não dar. Se houver um pedido de antecipação de tutela recursal, ele poderá dar ou não dar. Certo? Após isso, né, o relator vai instruir o agravo de instrumento. A instrução, vocês lembram que eu já falei em sala de aula, nada mais é do que dar à parte contrária o direito à contraditória, a parte recorrida. Então, se nós estamos falando de agravo de instrumento, quem recorre é chamado de agravante e quem é recorrido é chamado de agravado. O inciso 2 de 2019 permite que o agravado seja intimado. Né? E o agravado pode ser intimado de forma pessoal, por carta com AR, quando ele não tiver advogado nos autos, certo? Ou, se ele tiver advogado nos autos, se lembrem que vocês juntaram as procurações dos advogados no agravo. É para isso que serve. O advogado do processo, né, advogado da parte contrária, vai ser intimado por meio do Diário de Justiça. Ele vai ter 15 dias para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. E vai juntar as peças que ele entende que são necessárias. Para o agravado, não tem peça obrigatória. Só há peça obrigatória para o agravante. Então, o agravado ele vai contestar, né, vai se contrapor à pretensão do agravante. E se quiser, se tiver outros documentos que ele queira juntar, ele vai lá e junta outros documentos. É facultado a isso, segundo o inciso 2 de 2019. Né? Ministério Público vai ser intimado, se for o caso, né? Se for o caso de intervenção do MP, o MP vai ter 15 dias para falar nos autos. Certo? Depois disso, senhores, o que é que ele vai fazer? Relatório, voto e submeter a sessão. Tá? Então, em resumo, o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal, no prazo de 15 dias, não tem efeito suspensivo, em regra, apenas o devolutivo, dependendo do caso concreto, pode haver translativo. Né? Após a interposição do recurso, você comunica ao juízo, né, onde foi prolatada a decisão interlocutória, de que houve recurso contra aquela decisão, o juiz pode exercer o seu juízo de retratação. Se os autos não forem eletrônicos, você deve fazer isso no prazo de 3 dias, né, sob pena de inadmissibilidade do seu agravo de instrumento.
tá? Uma vez que você interpôs o agravo de instrumento, sorteia-se relator, e o relator primeiro vai verificar se é o caso de aplicar o inciso 3 ou o inciso 4 do artigo 932. Não é o caso de aplicar esses incisos 3 e 4 do 932, ele vai partir para as providências do inciso 1 do 1019, que seria atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, se houver pedido. Se não tiver pedido de efeito suspensivo de tutela recursal, de antecipação de tutela recursal, ele não vai apreciar, tá? Então, ele vai verificar se há pedidos e vai apreciar esses pedidos. Na sequência, intima a parte contrária, o agravado, para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias, certo? Se for o caso, intima o Ministério Público para apresentar a manifestação, no caso de 15 dias, nos casos de intervenção do MP, e ao final, né, instruído o agravo de instrumento, elabora relatório, voto e pede data de sessão para julgamento do recurso. Aí vai julgar em colegiado o recurso. Beleza? E aí podemos ter os efeitos, né? Eu posso ter provimento do agravo de instrumento, e esse agravo de instrumento aí reformar a decisão interlocutória, aquele indeferimento de liminar virar um deferimento de liminar. Né? Então, obviamente que o julgamento do agravo de instrumento pode mudar o curso do processo lá embaixo. A ideia é essa, na verdade. Certo? O 1020 fala só nessa parte final, né, que o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Para o juiz, o senhor sabe que não precui, né? Um mês seria muito bom se acontecesse. Mas é isso. Senhores, alguma pergunta querem fazer? Liberem aí o áudio. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Também estou à disposição fora de sala no Google Classroom. Podem usar o mural, jogar pergunta lá. E a gente vai, na medida do possível, tirando essas dúvidas de vocês. Mas aqui já me coloco de antemão para que vocês me digam aí se há alguma pergunta a ser feita. Procurar tirar aqui. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Que a turma é boa, já sabia, né? Mas... Nada? Professor, eu só achei que é o seguinte, como nós estamos nesse processo de aprendizado também virtual, o conteúdo foi muito rápido. Assim, a forma que foi passada aqui foi muito rápido, então é difícil a gente estar prestando atenção, anotando e querendo entender, né? Então, é um processo novo também aqui, né, de aprendizado. Sim, então, naquele momento, por exemplo, que tinha alguma dúvida, né, se parasse a aula, podia... Então, você não sabia nem o que fazer. Então, por exemplo, as dúvidas eu até tinha, mas aí não deu nem tempo de anotar, entendeu? Mas Essa foi a gente pode fazer a experiência hoje. A gente pode fazer o seguinte, a gente teve até uma reunião agora mais cedo, eu até avisei ao Gilberto, avisei ao Renato, que a gente iria ter uma reunião hoje às 16, e acabei que nem dei feedback, porque já emendei com vocês aqui. A gente já deve ter a formalização da prorrogação da suspensão até o dia 13 de abril. A nossa suspensão acho que acabaria amanhã, 31. Vou mostrar minha cara aqui. Mas vai ser prorrogado até o dia 13. Então, se não houver nenhuma mudança, o MEC suspendeu por 30 dias. Então, a gente vai seguir esses 30 dias. Né? Então, partindo da premissa que a gente vai ter 2 semanas a mais de suspensão, a gente vai ter mais 2 aulas. E aí eu já faço uma proposta aqui a vocês. Eu vou deixar disponibilizado amanhã para vocês a aula gravada, vou mandar o link para vocês, tanto aqui por dentro da plataforma da Microsoft, mas também vou gravar no portal, lá no meu canal lá do YouTube, eu vou baixar a aula e vou deixar lá, porque para algumas pessoas é até mais fácil olhar no YouTube, porque é só pesquisar ali e já vai. Assistam a aula,
O material da aula tá disponibilizado para vocês também no Google Classroom. E a gente começa a próxima aula, né, que provavelmente vai ser agravo interno e embargo de declaração. E a gente começa a aula tirando as dúvidas. Então, vocês anotam, estudam, dão uma lida na doutrina. É importante vocês leem doutrina em relação aos recursos, porque vocês estão vendo que os recursos são poucos artigos. 5 artigos hoje, foi mais ou menos 5 artigos no recurso de apelação. Foi de 2009 a 2014, foi também mais 5 artigos. Então, a gente precisa ver a doutrina para, por exemplo, tentar entender melhor, e a jurisprudência, no caso hoje da aula de hoje, para entender um pouco melhor, por exemplo, a taxatividade mitigada, que é algo próprio do entendimento do STJ, para se entender que, do ponto de vista jurisprudencial, decisões interlocutórias que não estão no 1015 podem ser recorríveis por agravo de instrumento. Não precisa esperar o julgamento da apelação. Então, é importante que vocês leiam doutrina, né? E a gente pode começar, e aí já fica todos aí já convocados a abrirmos a nossa próxima aula semana que vem, né, se Deus quiser, na segunda-feira, abrindo um espaço aí de dúvidas em relação a agravo de instrumento e apelação também, até da outra aula também. Quem tiver alguma coisa a verificar em relação à apelação também, a gente está à disposição. Acho que assim fica melhor, né? Da gente abrir esse canal. E, independente disso, durante a semana, se quiserem mandar pergunta para a gente lá no portal, né, lá no Google Sala de Aula, fiquem à vontade. Eu estou sempre monitorando, eu monitoro inclusive no celular, então quando eu estou fora, que alguém me manda mensagem no mural lá do Google Classroom, eu consigo ver, e aí quando eu sentar na frente do computador já procuro responder. A ideia é que a gente consiga aprender, né? Não é essa a nossa vocação, né? A nossa instituição não é vocacionada para ensino à distância, mas também foi essa a opção que o MEC nos trouxe, pelo menos nesses 30 primeiros dias aí, que a gente faça essa substituição de aulas presenciais por aulas virtuais, né? Vamos chamar assim, de aulas virtuais, até que sobrevenha aí algum fato, alguma mudança na situação que a gente está vivendo hoje, se é o caso de prorrogar mais ainda, se vai suspender, né? Ou se vai continuar, e, enfim, a gente está meio que escravo das decisões que o MEC toma, né? A faculdade está tomando as precauções, está comunicando, inclusive, porque somos obrigados. Eu até mandei para os líderes, vou mandar para eles, na verdade, que eu recebi hoje, as portarias, e as faculdades também têm que comunicar ao MEC o que é que está sendo feito. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento com os professores para mandar para a reitoria comunicar ao MEC. Então, é um trabalho, eu costumo dizer que a gente está trabalhando mais aqui do que estava trabalhando fisicamente, né? Porque para dar essa aula aqui, você tem que estar preparado antes, tem que fazer um cadastramento. Então, enfim, para mim é muito mais fácil chegar, entrar em sala de aula e falar com vocês e acabou a aula e fechou, né? Mas eu acho que o mais importante hoje é que a gente se mantenha bem, né? Juntos, mas separados, né? E que a gente consiga cada vez mais aprimorar, né, esse processo, esperando que não dure muito também, né? Mas que também nos seja autorizado cessar essa estratégia quando for seguro para que todo mundo volte a se reunir fisicamente. Então, deixamos assim já. Dúvidas abertas a qualquer momento no portal, tá? E a gente abre um espaço inicial, né? É aquele momento que os alunos estão começando a entrar em sala, tal, 10, 15 minutinhos ali. Quem tiver perguntas, a gente começa com dúvidas sobre apelação e agravo de instrumento. E aí, a partir daí, a gente passa para a aula do dia. Beleza? Então, pessoal, ficou assim? Perfeito. Diga lá, doutora. Professor, é bom sempre o conteúdo também estar disponibilizado, né? Sempre um dia, pelo menos antes, para quando o senhor passar a aula, a gente já se inteirar do conteúdo. Gostei da aula, né? Eu gostei bem, tá ótimo a internet.
e está bem explicativo. Gostei do conteúdo, né, que foi disponibilizado. E eu acredito assim, professor, que se a gente organizar, tem sim como todas as matérias serem ministradas dessa forma no decorrer da semana, conforme o dia e o horário, que já é estipulado com o calendário. Eu acredito que se a gente for esperar com que essa pandemia se normalize, a gente vai perder muito tempo, realmente. Então, eu acho que se a gente procurar essas novas ferramentas, né, e utilizar, eu acredito que vai dar sim, né, no nosso horário, das 18h30 até as 22h, né, cada dia duas matérias, que nem é o calendário, eu acredito que tem sim como a gente acompanhar. Oh, que legal. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente não pode se reunir fisicamente por conta da questão da preservação da vida propriamente, né? E a gente tem que se valer do que nos temos à disposição aí, das ferramentas que nós temos para tentar minimizar, né? Para que também não fiquem vocês, sobretudo vocês alunos aí, esse isolamento que já não é fácil para ninguém e é uma forma da gente se ver e de a gente manter a cabeça também ocupada nesse momento, né? A gente conversando aqui no começo aqui com o Júnior aqui, a gente fica em casa, mas você não fica trabalhando em casa, você não fica só estudando em casa. Em casa você vai fazer um monte de coisa, né? Verdade. E às vezes o estresse bate, enfim, a questão psicológica ela bate muito nesse momento, né? De isolamento. Eu tô hoje esse final de semana que eu consegui sair, minha mulher estava isolada porque teve contato com pessoas que contraíram o corona e eu, por tabela, acabei ficando junto. 2 semanas sem sair de casa para nada, não é fácil não. Mas vamos lá, vamos firmes e vamos tentar aprimorar. Agradeço aí a presença de todos, senhores, tá? E vou aguardar aí que todos saiam para eu poder salvar, senão eu não consigo salvar a aula. Mas boa noite a todos, pessoal, e até segunda-feira. Um grande Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau. Ele não tá bom assistindo? É, né, que tá falando.